Segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem passamos pelo impacto dessa prepotência infantil de dois apóstolos, dois irmãos. Que o mestre faça aquilo que eles estão pleiteando. O mestre, então, faz um juízo de valor que já era para que eles desistissem de imediato, ao dizer: não sabeis o que pedis. São Paulo vai se encontrar com esse problema na carta aos Romanos e contemplará na pneumatologia da sua tradição aquele ser divino que permite-nos pedir o que devemos, não o que queremos, que permite dublar a nossa prece para ser prece verdadeira, porque ele diz: como não sabemos o que pedir, e aqui não saber é não saber sabiamente, não saber com verdadeira inteligência espiritual, diz São Paulo, cabe ao Espírito que nos foi enviado pelo Pai e pelo Filho discernir e rezar em nós com súplicas inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, linguagem que alguns psicanalistas e psiquiatras do século XX e XXI quiseram classificar como uma oração do próprio inconsciente. Mas isso é uma aplicação ao fato que, diz São Paulo, não sabemos o que nos convém, o que devemos pedir, como pedir. São Tiago arremata esse tema e diz: não recebeis o que pedis, porque não sabeis o que pedir. Pedis para a vossa vaidade, por isso nada recebeis. Então, esse discurso passa por várias tradições do Novo Testamento. Neste caso, como dissemos na sexta-feira, os dois irmãos, os meninos de Zebedeu, querem poder escatológico. Olha que interessante. E eles sabem que podem pedi-lo, porque esses apóstolos, na igreja, eles terão poder escatológico. A igreja terrestre, a igreja que peregrina, a igreja que atua no mundo, celebra a glória de Deus no mundo, não é a igreja sofrente, mas é a militante. Não é a igreja gloriosa, porque ela não está ainda plenamente gozando da liturgia eterna, ou da liturgia da glória, ou da liturgia celestial. Por isso, esses homens precisam angariar, que receberão por dom e não por pedido, angariar poder para além do tempo. Nós sabemos que, graças a este poder, a natureza da igreja é explicitamente não humana. A natureza da igreja é una, santa, católica e apostólica, quanto ao rito romano, que é o nosso caso. Esses homens, segundo o Apocalipse, estão ocupando os 12 tronos dos 24 que estão no centro de Jerusalém. 12 tronos de Israel, são as tribos de Israel, e 12 tronos, que são os tronos dos apóstolos, que são os julgadores da humanidade. Porque a igreja é, na sua essência, igreja de Cristo. Enquanto igreja de Cristo, ela é, pelos apóstolos, visibilidade e eficácia da presença do mistério de Cristo pascal. Assim como com a sua encarnação, ele perpetrou e penetrou no seu tempo definitivamente, assim com a sua Páscoa, ele torna esse mistério da encarnação plena dele mesmo, o mistério, como fonte
da vida sacramental da própria igreja e também dos 7 sacramentos instituídos por Cristo e celebrados na igreja. Mas eles insistem. E quando Jesus apresenta na forma, e eu dizia na sexta-feira, na forma do cálice e do batismo, Jesus está citando simbolicamente o destino inglório que foi entregue a Jesus de Nazaré e que ele confia sob rejeição aos apóstolos, quando lhes diz 3 vezes como será a sua vida de Messias, rejeitado, ultrajado, humilhado e, por fim, morto, massacrado numa cruz. Não só morte, Thanatos, mas morte de servo, o mais pobre e indigno dos servos, é a morte de cruz. Não só tu duro, mas entestauroi, né? Porque é no lenho da cruz o modo pelo qual se efetiva a morte ignominiosa dada pelos fariseus à pessoa do justo Jesus de Nazaré, o Cristo. Bem, nesse caminho, Jesus então reage a essa consciência errônea, né? Dizendo que sim, não é pela arrogância de se sentirem muito bons, como aqueles leigos que não te conhecem e logo dão de você. Eu fico sempre olhando com curiosidade, raramente respondo, ou querem te chamar pelo nome. Oi, Pedro Paulo. Eu olho para a pessoa, primeiro para identificar alguma coisa nelas que justifique. Às vezes é um amigo de infância, quando eu era de fato, até 1985, Pedro Paulo, paróquia, a família. Mas a partir da manhã de quarta, do dia, foi um sábado, do dia 14 de setembro de 1985, pelo sacramento da ordem, eu ganhei, eu e meus amigos, meus colegas, uma nova identidade. E aí nascia o padre Pedro Paulo, que é padre Pedro Paulo há 39 anos, outros como cardeal há 50, como padre, né? Mas como bispo menos, como cardeal ainda menos ainda, mas de uma forma ou de outra, ser bispo é a realização do sacramento da ordem no seu último desdobramento. Diáconos, presbíteros, episcopoi são os bispos. Nesse sentido, Jesus diz: se sois meus discípulos, e no caso de discípulos apóstolos, sofrereis, bebereis, né? Deve sorver o sangue da cruz, a dor da cruz, a ignominiosidade da cruz, pesando, ferindo e matando quem nela foi pregado. O que não é verdade última, mas é verdade existencial. Segundo os discípulos de Emaús, toda Jerusalém sabe disso. Só Jesus, o forasteiro, é que não sabia. É o único ignorante. Provavelmente ele não tinha plano de internet, estava por fora, já que ele não tinha celular, nem iPhone, nem Wi-Fi. Então ele humildemente e sabiamente pergunta o que foi que todos sabem. Sabemos que é um método pedagógico maravilhoso. E assim ocorre que ele mostre o sentido da sua missão e dignidade de Messias. Porque ele diz um serviçal, ou melhor, o serviçal de Deus. Como assim? A sua vida e a sua morte, como a sua ressurreição
são a liturgia, a perfeita glorificação de Deus, pela qual todos são santificados por terem sido salvos. O Messias servidor salvará a todos os que se aproximarem da salvação. Nós temos duas versões: dar a vida por todos, dar a vida por uma maioria ou dar a vida para alguns. Aqui, dar a vida não é somente o ato da oferta na cruz, mas é também o ato de redimir os homens do pecado original.